pessoa mais sábia é aquela pessoa que, além de aprender com os próprios erros, depois de executar, testar e aprender, aprende com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros é como se fosse um hack para tu conseguir chegar mais longe e mais rápido. Porque, independente do seu objetivo de vida, teve várias pessoas que já chegaram lá e relataram algumas coisas principais que as fizeram chegar lá. Então eu, depois de ler centenas de livros de negócio, dezenas de biografias, e estudar muito sobre o assunto, estudar muito sobre empresários bem-sucedidos e o que eles fizeram para chegar lá, compilei isso em 7 pilares principais que, se você executar diariamente, tenho certeza que você vai alcançar o mesmo objetivo de todos eles, que é ter uma empresa ultra saudável que traz autoridade, traz lucro, traz aquele propósito de vida que você que quer ser empresário sabe qual é. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado porque eu tô com um PC aqui, então vamos lá. O primeiro pilar é a performance física e mental. O corpo e a mente são o motor do seu desempenho. Empresário lento e cansado é igual empresa lenta e cansada. Então aqui no primeiro pilar eu coloquei 4 pontos principais, né? Treino diário, sono de alta qualidade, alimentação estratégica e controle de dopamina. Então antes de a gente entrar nesse aqui, eu coloquei esse em primeiro pilar por um objetivo específico. Tem muitos empresários que, quando eles começam a crescer, eles abrem a empresa, eles trabalham muito, né? Então dependendo de onde você está saindo, para onde você quer chegar e com qual intensidade, com qual rapidez, eles negligenciam vários outros pontos da vida dele. E um dos principais pontos que os empresários negligenciam nesse começo é realmente a performance física. Então eles não treinam, eles dormem pouco, eles têm uma alimentação só de junk food. E aqui não existe o certo ou errado para o começo da sua trajetória, né? Porque a vida ela não é um equilíbrio perfeito. Os primeiros anos de uma empresa, os primeiros anos de alguma coisa, nunca vai ser um equilíbrio perfeito. Tu vai ter que se doar muito e negligenciar várias coisas e chegar lá. Só que depois que eles chegam nesse ponto de já serem o que eles queriam, todos se voltam para isso, porque eles entendem que para uma longevidade empresarial, uma longevidade de vida, de saúde, eles precisam disso. Então tem que ter treino diário, pode ser uma academia, musculação, pode ser um esporte, pode ser uma corrida, pode ser um cardio, pode ser um pilates, qualquer coisa. O treino ele é muito importante, né, para te deixar saudável, é sobre energia, clareza mental, resiliência. Tem que ter um sono de alta qualidade, né? O sono, além de ele ajudar o teu cérebro a aprender, ajudar o teu cérebro a clarear as ideias, ele te deixa muito mais ativo no dia seguinte. Então vários dias de uma pessoa com sono ruim, ele acaba afetando cognitivamente essa pessoa. A alimentação estratégica. Aqui muitas pessoas comem muito junk food, comem muita comida ruim e não fazem um plano de alimentação, isso também afeta o cérebro. Tudo aqui que eu falo é para tu ter o teu melhor corpo possível e a tua melhor mente possível para tu conseguir executar no maior alto nível possível. E aqui eu também coloquei o controle de dopamina, porque as redes sociais elas estão matando as pessoas. Então eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Se tu quiser, veja no canal, é o primeiro vídeo do canal. E as redes sociais elas estão matando as pessoas, então o teu cérebro está ficando podre. Então controlar a dopamina sem uma hiperestimulação, menos redes sociais passivas, menos junk food mental, aqui eu coloquei tudo que te faz sentir bem sem esforço deve ser ultra controlado, porque o empresário ele tem que ter a mente super afiada. Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, execução brutal e disciplina. O atleta treina todo dia, faça chuva, faça sol. O empresário de elite opera da mesma forma. Então aqui tem 5 pontos principais. Foco extremo, ou conhecido Deep Work, gestão de energia, não de tempo, disciplina sem emoção, métricas diárias e vença antes de começar. Então vamos começar. Deep Work. Quando tu começa a tua empresa, quando tu começa teus negócios, independente se fosse serviço, produto, qualquer coisa que seja, existe o redemoinho do dia a dia. São coisas que quanto mais tu cresce, se tu não prender tempos diários na sua agenda para pensar na empresa e não para trabalhar nela, você começa a cair no redemoinho, que são as coisas que a empresa são obrigatórias na empresa, são operacional, etc. Só que se você ficar só nisso, você nunca vai crescer. Então aqui tu tem que definir pontos de deep work no seu dia, então são blocos diários. Então assim, das 10 ao meio-dia eu entro na minha sala, eu desligo, falo para ninguém me interromper e aqui eu vou trabalhar sobre a minha empresa, como eu posso fazer ela ir para o próximo nível. E é muito importante ter esse foco extremo e esse deep work, porque senão tu vai ver que tu vai estar o dia inteiro, todo dia da semana, só apagando fogo, só rodando o operacional da tua empresa, que é necessário, mas tu ainda tem que ter o tempo de fazer a tua empresa passar para o próximo nível, senão ela vai se prender nesse nível. Gestão de energia, não de tempo. Aqui a gente tem que pensar uma coisa.
Se tu é empresário, se tu trabalha para si mesmo, né, um PJ, um autônomo, qualquer coisa, tu não é CLT para bater o horário específico. Tu vai trabalhar mais com CLT. Todo empresário, principalmente no começo, vai trabalhar muito mais com CLT. Mas a gente pode administrar muito melhor a gestão de tempo. Então, pô, eu acordo. Quando eu acordo, eu gosto muito de trabalhar. Trabalho. Aí depois do almoço, eu gosto de fazer um esporte, faço esporte. Ah, mas aí quando chega meio da tarde pra noite, eu trabalho de novo, né? Tu tem que se entender, tu tem que ver os horários que tu mais gosta de trabalhar, os horários que tem uma energia mais ativa e focar nesses tempos. Não focar em um padrão, tipo, 8 às 5, por exemplo. Porque às vezes da 1 às 3 tu é improdutivo, mas das 7 às 9 da noite tu é muito produtivo. Então pense nisso para tu usar o melhor do seu dia para o seu trabalho. Disciplina sem emoção. Se sentir vontade ou não é relevante. Você cumpre o plano porque ele leva ao resultado. Então aqui basicamente eu tô cansado. Ferre-se. Eu prometi isso, eu vou fazer. Mas hoje eu me estressei muito. Ferre-se. Vai para frente, tem que fazer. O grande empresário, ele é cartesiano, ele é estoico. Ele não deixa as coisas, as emoções controlarem as razões dele. Então, se tu colocou um plano e tem que fazer, tu tem que fazer, independente do que aconteça, independente do teu estado mental. Isso te cria resistência, isso te cria, antifragilidade. Então, disciplina sem emoção. Métricas diárias, aqui é uma coisa que eu gosto muito. Como que eu vou saber se eu estou evoluindo se eu não tenho como medir? O que não se mede não é feito, né? Como que eu vou saber que a minha empresa está indo para outro nível, ela está prosperando, se eu não meço as atitudes diárias de toda a empresa? Então, medidas métricas diárias. Tu tem que entender quais são os seus pontos principais da tua empresa e o que tu precisa fazer para medir isso diariamente para tu ver, essa semana a gente fez essas medidas, então eu sei que a gente está na direção certa. Isso é muito importante, né? Isso é execução brutal e disciplina. E por último, vença antes de começar. Não adianta tu chegar, acordar no dia, chegar no escritório sem saber o que vai fazer. Tu tem a noite para isso. Tu tem pelo menos a noite para pensar quais são os seus principais 2 objetivos do dia seguinte e que horas, de deep work tu vai focar para fazer aquilo. Então, use estrategicamente o seu tempo. Beleza? Esse é o pilar 2. Vamos para o terceiro pilar, que é o treinamento contínuo, o input de alta qualidade. Aqui, o atleta treina e revê seus jogos. O empresário que não melhora morre no mercado. Então aqui também tem 5 pontos. Leitura diária estratégica, modelagem dos melhores, feedback rápido, mentalidade cientista e aprender com os melhores. Ignore os medianos. Então primeiro, leitura diária estratégica, Aqui tu pode ser uma busca de conhecimento diária. Eu gosto muito de ler, então eu sempre vou colocar uma leitura diária. Mas se tu aprende com vídeos, tu aprende com curso, o que tu aprende? Enfim, conversando com alguém, tu tem que colocar um período diário no seu dia para melhorar como pessoa e como empresário. Se tu não melhora como pessoa e como empresário, a sua empresa também não melhora. Então, como eu disse, tu ficar no redemoinho e não ter horários estratégicos para pensar, aqui livros de alto nível, insights do mercado, biografia de pessoas grandes, tu nunca pode parar de aprender. O empresário nunca para de aprender, ele sempre quer melhorar, isso é no íntimo dele. Se tu não quer melhorar diariamente, tu não deveria ser empresário. Então, leitura diária estratégica, modelagem dos melhores. Como eu disse no começo desse vídeo, tem pessoas que já chegaram lá e te meio contam uns passos a passo ou contam algumas dicas importantes. Então, use isso ao seu favor. Por que tu não tá usando isso ao seu favor? Certo? Feedback rápido, Isso aqui se junta com a mentalidade cientista. Então, assim, quero fazer alguma coisa nova. Testa, erra, conserta, faz. Metodologia, Metodologia rápida. Eu faço uma hipótese, faço um teste, verifico a hipótese, acerto a hipótese ou melhoro a hipótese. Então aqui, junto com o feedback rápido, quando tomar uma decisão, vê teus resultados, tu tem que ter esse feedback rápido. E aí, deu certo? Não. O que vamos fazer para melhorar? Vamos melhorar isso. Deu certo, beleza, mas o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Então, o empresário, ele roda muito rápido. Tu tem que ter vários feedbacks interativos durante o teu dia, durante a tua semana, para tu melhorar rapidamente suas decisões. Porque vamos supor que, uma vez por trimestre eu tenho uma reunião da empresa que a gente alinha várias coisas, beleza, e daí tá dando alguma coisa errada, tu vai esperar lá no final do trimestre? Não, diminua o tempo entre essas reuniões, faça feedbacks na cultura da sua empresa, porque tu vai melhorar muito mais. E agora, aprenda com os melhores, ignore o mediano. Isso aqui é muito importante. A opinião é uma faca de 2 gumes. A opinião, os conselhos, eles são de graça.
Só que tu tem que entender muito bem de quem tu busca conselho. Porque, vamos supor, um obeso falando de dieta para um atleta que tem, não precisa de ser fisiculturismo, mas falar um atleta que cuida do corpo, etc, e tem o corpo no seu exímia qualidade, né? Tipo assim, ele vai seguir? Por que ele seguiria, né? Ah, vamos pegar no tênis o Alcaraz e eu vou lá e falo pro Alcaraz, pô, tua direita tá ruim, tem que fazer mais assim. Tipo, por que ele me ouviria? Então tu tem que entender quem são as pessoas que tu quer espelhar e realmente realizaram coisas na vida, e dessas pessoas tu tem que ouvir conselho. Porque vai ter muito conselho ruim ao longo da tua vida. Porque são conselhos de pessoas que só querem dar conselho e nunca fizeram nada. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aprenda com os melhores e ignore os medianos. Beleza? Vamos para o quarto pilar. Jogo do dinheiro e posicionamento. O atleta treina para ser imbatível. O empresário de elite posiciona sua empresa para ser dispensável. Então aqui eu coloquei alguns pontos, né? Esse pilar já é um pilar que os 3 primeiros eles são como se fossem alicerces, e aqui a gente vai caminhando com os pilares um pouco mais dinâmicos de acordo com a sua empresa. Então, o que eu penso, né? Também sendo consultor há vários anos e cuidando de várias empresas, aqui tem alguns pontos muito importantes, principalmente venda todos os dias, múltiplas fontes de renda, posicionamento como autoridade, marcas fortes, produtos fortes e construção de ativos. Então vamos lá, venda todos os dias. Existem três coisas muito importantes em uma empresa que tu tem que administrar, que em algum momento ela vai morrer se ela não cuidar. É vendas, finanças, né, gestão financeira e operação, tá? Esses são os 3 pontos principais de qualquer empresa, e eles são igualmente importantes a partir de um certo grau de faturamento, uma certa previsibilidade de receita. Só que se tu não tem vendas, tu não tem mais nada, certo? Tu pode ter o melhor financeiro do mundo, tu pode ter a melhor operação do mundo, se tu não atrai clientes, tu não tem nada. Então a maioria das empresas, elas, principalmente que estão começando, estão crescendo, etc, elas morrem por causa de vendas, tá? Elas morrem por causa de vendas, porque elas até têm um operacional decente, têm um financeiro beleza, só que as vendas ou elas caíram ou elas não cresceram como deveria, e a pessoa não consegue mais atrair pessoas, então morre. Então a tua empresa tem que ter uma cultura de vendas muito forte, tu tem que vender todos os dias, e todas as pessoas da tua empresa deveriam ser vendedores da sua empresa, saca? Então assim, quem não vende morre, quem não vende pode ter qualquer coisa que não vai dar certo, porque simplesmente acabou. Simplesmente, se eu não tenho vendas, eu não consigo gerar mais nada. Múltiplas fontes de renda. Aqui é muito importante para uma empresa um pouco mais madura. Vamos supor que eu tenho uma empresa que já fatura seus 2, 3, 4 milhões mensais. Essas empresas, muitas, elas têm uma fonte de renda. E daí, se dá alguma coisa ruim no mercado, se algum concorrente vem e te ataca e tu demora para reagir, e o teu, por exemplo, se é uma indústria, então o meu lucro líquido ele não é desgarrado do custo. Então, vamos supor que eu tenho um LL 10%. Eu faturo 4 milhões, eu tenho LL 10% ali, 400 mil, né? Tenho 400 mil por mês de LL. Só que os meus custos são 90% disso, né? Os meus custos fixos, custo de funcionário, aluguel, matéria-prima que já comprei, tá em estoque, tudo, né? E vamos pensar que em um mês essa venda cai, né? Porque eu não vendi todos os dias, eu não cuidei do primeiro pilar. Eu quebrei, às vezes, né? Eu saio no zero, se eu não tenho caixa, eu tenho que antecipar dinheiro, antecipando dinheiro eu pago os juros, meu LL cai, eu começo a cair nesse ciclo, daqui a pouco eu tenho que fazer uma recuperação judicial, a empresa quebrou. Eu vejo isso direto. Então, tem que cuidar muito tu ter só uma fonte de renda. Tem alguns negócios que são mais fáceis, tem alguns negócios que são mais difíceis, mas aqui no canal tem um vídeo dos 4 níveis de acesso. Veja, porque ele fala sobre um ecossistema de produtos. Independente se tem produtos, tem serviço, a partir do momento que, quando tu tá crescendo, é legal tu ter um produto, né? Porque ele é mais fácil, ele simplifica a tua empresa, tu tem aquela venda, etc. Mas quando tu chegou em um patamar já, tu tem que se expandir para as outras áreas, tu tem que tentar outras coisas, tentar outras fontes de renda, né? Aqui pode ser fontes de renda tanto dentro da empresa, né? Tanto dentro da empresa no sentido de vou abrir outros canais de venda, eu vou abrir outros produtos, eu vou fazer upsells, eu vou vender um outro tipo de coisa, eu vou abrir uma empresa similar que faz outro serviço, eu vou integrar com esses clientes, usar a própria base de clientes que eu tenho para fazer outros serviços. Tanto, múltiplas fontes de rendas, não, eu pego então esse lucro que eu tenho da empresa e compro em terreno e construo galpão, etc, e né, deixo imobilizado da empresa lá, e isso aqui me rende por mês. Ou coloco até, né, com juros gigantes do jeito que tá, eu coloco nos juros lá e é isso, né? Mas tem que pensar com isso. Posicionamento como autoridade, se torne o nome principal do seu nicho. Pessoas pagam
pagam mais por especialistas. Isso aqui há 20, 30 anos atrás era muito pouco utilizado. Hoje em dia ele é fundamental. Tu ter uma cara, né? A tua empresa ter uma cara, tu ser a cara da tua empresa, tu ter autoridade, tu criar posicionamento, é um dos melhores ativos que tu pode fazer. É um ativo que demora tempo, um ativo que tu vai fazer por um período de tempo até dar certo, mas quando dá certo, cara, tu vai desgarrar os teus custos dos teus lucros, porque o teu valor vai ser muito maior. Tu consegue vender mais por causa da tua cara. E hoje em dia as pessoas compram muito por causa de cara, muito por posicionamento, muito por autoridade, coisa que cada vez acontece mais, né? A Creators Economy, ela cresce cada vez mais. Então tome cuidado com isso, que é muito importante. Tu tem hoje em dia criar autoridade em qualquer nicho. Ah, não, mas pô, eu vendo, né? Eu tenho empresa de pavimentação, cara. Não tem o que perder, não tem o que perder, né? Tipo assim, tu criar uma autoridade, tu ir falar, mostrar, daqui a pouco tu começa a fazer palestra, começa a fazer várias coisas, não tem o que ser ruim tu criar um posicionamento hoje em dia. Então crie um posicionamento. O empresário que não tá criando posicionamento, ele não tá jogando 100% do jogo. E aqui a gente vem quase que a mesma coisa, né? Então marcas fortes, produtos fortes. Pessoas compram percepções, não produtos, trabalham no valor percebido. Geralmente não é o melhor produto que ganha. Isso é assustador, mas é verdade. Geralmente não é o melhor produto que ganha. É o melhor branding, é a melhor marca, é a melhor autoridade. Então crie marca na sua empresa. Ah, mas o meu ramo é um commodity. Cara, tu vai ver que até no commodity, se tu criar uma marca, tu vai conseguir alguma coisa melhor. Ou pelo menos as tuas vendas, tu nunca vai faltar vendas, entendeu? Quando o mercado tá ruim e diminuir, não é que tu vai, é um commodity, é ferro, né? Vamos supor, é ferro. Eu não vou conseguir cobrar mais do ferro, mas a minha empresa sendo referência, tendo uma marca forte, né? Eu consigo ser o primeiro que as pessoas pensam na hora de comprar. Então, se tem uma crise que diminui a quantidade de compras, mesmo assim eu vou manter porque eu sou a primeira pessoa a pensar. E isso, né, para serviços, para SaaS, para produtos online, é totalmente assim exponencial, né? Pensar que tu tem uma marca forte, tu vai ser 1.100 vezes maior do que um outro cara que pode ter um produto ou o mesmo conhecimento que você. Então, pense nisso. E construção de ativos, né? Com tempo e dinheiro deve sempre criar algo que continua crescendo sozinho. Então, tu tem tua empresa, tu tem que pegar e reinvestir o teu dinheiro em coisas que vão te pagar enquanto você dorme. Pode ser a própria empresa, com vários funcionários muito bons, pode ser, como eu disse, terreno, pode ser investimentos, pode ser compras acionárias de outras empresas, etc. Enfim, são várias coisas. Mas esse é o pilar 4, jogo do dinheiro e posicionamento. Pilar 5, estratégia, reflexão e autoconsciência. O atleta estuda seu jogo, o empresário estuda o mercado e antecipa o futuro. Aqui temos 4 coisas: revisão semanal do seu negócio, pensamento estratégico diário, mantenha seu círculo seletivo e foca em decisões de longo prazo. Então, revisão semanal no seu negócio. Toda semana tu deveria ver no teu negócio o que deu certo, o que deu errado, o que posso melhorar, o que eu não previ que aconteceu, o que eu quero fazer na semana que vem, entender isso, conversar com as pessoas-chave do seu negócio e bolar sempre um plano de melhora. Quando tu faz esse ciclo de feedback mais rápido, a sua empresa fica muito mais inteligente. Pensamento estratégico diário. Não seja um operador, pense sempre no longo prazo e onde o mercado está indo. Então isso é o que eu conversei até em outro pilar. Tu tem que ter horas do seu dia que tu não vai ser um operador, tu vai ser o administrador. Então pense que dentro da sua empresa tu pode ser 2 pessoas, tu tá no operacional cuidando e ao mesmo tempo tu tem que ser o consultor, tem que ser o visionário. Então tu pode ser o visionário e o integrador. E o visionário tem que ter algumas horas que eu vou sair da empresa, eu vou olhar de cima e falar assim, tá, o que eu tenho que melhorar aqui, o que eu tenho que fazer nisso, aqui, sem julgamentos de emoção, só olhando de fora e vendo o que realmente precisa acontecer. Mantenha seu círculo seletivo. Quanto mais você cresce, quanto mais você vai ter mais oportunidade de criar um bom ciclo, né? Então participe de masterminds, participe de workshops, conheça pessoas, porque o network é uma parte muito importante do seu negócio também. Então, e esses círculos de pessoas que realmente estão ali para se ajudar, não para um ficar roubando a ideia dos outros, vai melhorar muito a sua empresa, vai conseguir fazer você crescer muito com ideias que talvez você não teria sozinho e só outros empresários, donos de empresas teriam. E último, foco em decisões de longo prazo, né? Muitas empresas elas pensam só no dia de amanhã. E eu entendo que quando tu está começando, tu precisa de dinheiro para pagar tuas contas, mas a partir do momento que tu tem esse dinheiro para pagar tuas contas, tem uma reserva, tu tem que focar no longo prazo, porque às vezes o longo prazo e o curto prazo até na vida pessoal, eles são conflitantes. Tem atitudes que são muito boas no curto prazo e péssimas no longo prazo. E as empresas são jogos
é um jogo de longo prazo, é um jogo de longo espaço de tempo. Então foca em decisão de longo prazo, para de pegar e fazer alguma coisa que tu vai ganhar um pouquinho agora, mas pode ferir tua imagem, pode ferir o teu mercado, pode fazer alguma coisa, uma chance de perder um cliente, uma piora no seu produto, etc, para melhorar uma margem. Foque sempre no longo prazo, que o longo prazo é sempre que ganha no final, beleza? Pilar 6. Controle total da psicologia. Atletas treinam tanto o corpo quanto a mente. Empresários precisam fazer o mesmo. Então aqui tem 4 pontos. Resistência à pressão, jogo interno inquebrável, tolerância ao fracasso e estado de alta performance. Resistência à pressão. Quanto maior você ser, quanto maior sua empresa ser, quanto maior pessoa você ser, você vai ter que aguentar mais pressão. E tem várias pessoas que chegam nesses níveis, não aguentam pressão, quebram e perdem tudo. Então aguentar pressão é estritamente fundamental para um empresário de alto nível. Aguente, aprenda a amar a pressão, aprenda a amar tudo, para tu não ter vários problemas que as pessoas têm. Jogo interno inquebrável. Aqui, acho que foi o Sam Altman que falou isso, e o Sam Altman com 99% de certeza, eu acho que tem mais um cara assim gigantesco que ele falou. A maioria dos empresários que eu vejo que tem sucesso, eles têm uma confiança irreal na pessoa, né? Tipo assim, eles se acham tão fodas, tão inteligentes, que nada pode dar errado, que ele vai conseguir fazer as coisas dando certo, e não em forma de arrogância, forma de confiança interna. Tipo assim, eles não se medem por isso. A diferença de arrogância, por exemplo, é assim, cara, eu sou o melhor, sou a pessoa mais inteligente em gestão de negócio. Sou a pessoa mais inteligente em gestão de negócio. Mas se eu faço o arrogante, se ele faz alguma coisa que dá errado, ele se quebra. O cara que tem essa confiança interna, ele vai fazer, se der errado, ele vai falar, meu Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar ainda mais? Essa é a diferença, mas tu tem que ter esse jogo interno, tu tem que olhar para si e falar assim, eu sou foda, eu sou o melhor e eu consigo fazer o que eu quero e não tem como me bater e eu vou ganhar. Tolerância ao fracasso, né? Então aqui já antecipei, tu tem que ser tolerante ao fracasso, né? Se tu acha que tu vai criar uma empresa e vai dar tudo certo, tudo mil maravilhas, acabou. Então se você acha que, tipo assim, tu nunca vai falhar e quando tu falhar, tu se quebrar, é melhor tu nem tentar, né? Todo mundo falha. Às vezes, tipo assim, beleza, tem pessoas que vão falhar em ideias de negócio, então realmente, tipo assim, vai pra falência, que é o nível de falhar que acontece, e tem pessoas que faliram algumas empresas, depois fizeram uma ideia certa, e tu tem que entender que tu tem que dar um ponto certo em uma empresa, mas beleza, dentro da empresa vai ter dias que tu vai falar, caralho, tá tudo errado, tá uma merda isso aqui, né, eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer diferente, tem dias que tu vai falar, cara, eu sou a pessoa mais foda do mundo, só que tem que entender que tu não pode, tu tem que continuar, e o fracasso vai existir, o fracasso sempre vai existir, e tu tem que ganhar desse fracasso. E estado de alta performance, né, então aqui, cara, tipo assim, tem um livro chamado Foco, né, e tem alguns outros livros, acho que é do Tim Grover, que é Implacável, que era o treinador Michael Jordan, etc. E ele fala que tu tem que conseguir usar gatilhos mentais na sua cabeça pra sempre estar em um estado assim de vontade, porque eu tenho certeza que tu também tem dias que tu acorda querendo fazer muita coisa, tem dias que tu acorda não querendo fazer nada. Então tu tem que tirar todo esse sentimento e conseguir ativar um negócio da tua mente pra tu sempre estar querendo realizar o trabalho, sempre querer ser o melhor. Então esse é o 6º pilar. E vamos para o último, construção do legado. O atleta quer ser lembrado como o melhor de todos os tempos, o empresário de alto nível também. Então aqui tem 4 pontos: propósito maior, impacto e influência, expansão contínua e treinamento e multiplicação. Eu vou juntar um pouco isso aqui e falar um pouco diferente desse aqui. Tem pessoas que vão começar um negócio só pra ganhar dinheiro e mudar de vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que essa pessoa, quando ela fazer isso, ela vai colocar, vamos supor, uma meta na minha cabeça. Eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Quero ganhar 100 mil reais por mês, então eu vou começar esse negócio. Ele vai construir esse negócio, se ele for uma pessoa inteligente, ele vai conseguir construir um negócio de 100 mil reais por mês, que não dê muito trabalho, que dá pra fazer. Se for uma pessoa que tem um pouco mais, ele vai fazer um negócio difícil, 100 mil. Ele vai ter que trabalhar pra caramba, e apesar de ele ganhar 100 mil reais, ele vai, tipo assim, eu sou preso, eu tenho que trabalhar muito, etc. Sabe aquela pessoa que fica assim, chorando que, mas eu só trabalho, e é isso, e é muito difícil, as coisas acontecem, e isso é porque a mentalidade dessa pessoa tá errada. E ela não foi, ela não achou o melhor modelo de negócio pra fazer 100 mil reais fácil, né? Então ela achou um modelo de negócio difícil, que teria que escalar pra valer a pena, só que como ela só quer esse dinheiro, ela não escala. Então, quando tu entra no mundo dos negócios pensando só em dinheiro, tu tem que pensar em um jeito fácil de ganhar esse dinheiro para tu não ter que ficar trabalhando e se matando por aquele dinheiro. E agora vem a contrapartida, né? O empresário grande, ele não quer só dinheiro, ele quer ter um propósito, ele quer ter um impacto de influência, ele quer que as pessoas saibam, ele vire referência, ele quer, sempre melhorar, sempre ter uma expansão, sempre crescer a empresa, porque aquilo tá no âmago dele, ele quer treinar e multiplicar outras pessoas. Então, esse empresário, o objetivo dele não é o valor final.
é a empresa. E ele tendo a empresa, ele sempre vai querer crescer essa empresa, querer ser ele mesmo, trabalhar quanto for preciso, e ele não vai passar um dia pensando, tipo, meu Deus, que lixo que eu tô trabalhando aqui, e eu trabalho muito, porque assim, ele gosta daquilo, e ele sabe que aquilo é uma das coisas mais importantes da vida dele, então o impacto, o que ele tá querendo é um impacto na vida dele, sabe? Então, tu jogar o jogo da empresa para uma construção de legado, uma construção de futuro, tu ter uma grande empresa, tu ser uma grande pessoa, e tu crescer, tu treinar pessoas, e tu ver essas pessoas melhorando, as pessoas assumirem cargo, algumas pessoas saindo e abrindo outras empresas, e tu ficar feliz com isso, é um jogo muito mais saudável para se jogar se tu realmente quer ele, mas isso é um negócio mais ou menos de quem realmente quer. Só que, cara, 99,9% das pessoas que chegarem em nível serem muito ricos, né? Assim, então ganhar milhões por mês, por exemplo, ganhar milhões por mês. Todos gostavam muito de trabalhar e queriam construir legado. Porque não, se não chega em um nível tão alto de estresse, tão alto de dificuldade, né, de ter que treinar você mesmo cada vez mais, de gestão de pessoas, etc, que a pessoa se quebra, né? Porque a pessoa só queria um dinheiro e daí, tipo assim, ela vai parar antes. Então, se tu realmente quer, tu tem que ser realmente apaixonado por negócio, apaixonado pela sua empresa, apaixonado em construir um legado e caminhar cada vez mais para o objetivo final da sua vida, que vai ser deixar uma empresa gigante, ser uma pessoa grande, ter uma família importante, que também é muito importante. Então, esses são os 7 pilares, né? Eu tenho certeza que se tu realmente vê isso aqui, ele vai mudar a tua vida. Tá? Se tu seguir alguns desses diariamente, pode muito mudar a sua vida. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam, compartilham, curtam, comentem se chegar até aqui. Até a próxima. Abraço.